Django Livre é um daqueles filmes que deixa marca. Dirigido por Quentin Tarantino e lançado em 2012. O longa mistura ação, drama, faroeste e momentos de humor ácido para contar uma história poderosa, ambientada no sul dos Estados Unidos. 2 anos antes da Guerra Civil, o personagem principal, Django, vivido por Jamie Foxx, é um escravizado libertado que parte em uma jornada para reencontrar sua esposa, Bromhilda, separada dele por causa da escravidão. O filme não só entrega cenas eletrizantes, mas também levanta reflexões importantes sobre liberdade, justiça e vingança. Logo nas primeiras cenas, o espectador já entende que Django não é um personagem comum. Sua força vem não só do desejo de libertar sua esposa, mas também da fúria acumulada pelos abusos que sofreu. Ele é resgatado por um caçador de recompensas alemão, Dr. King Schultz, interpretado brilhantemente por Christoph Waltz. Schultz, com uma calma estratégica e inteligência afiada, propõe um acordo. Django o ajuda a identificar alguns criminosos procurados, e em troca, ele o ajuda a encontrar Bromhilda. A partir daí, nasce uma das duplas mais carismáticas e improváveis do cinema. O contraste entre Django e Schultz é um dos pontos altos do filme. Enquanto Django é movido pela emoção e pela urgência, Schultz é calculista e sagaz. Eles desafiam o sistema escravista e enfrentam situações perigosas em territórios dominados por senhores de escravos. O roteiro é construído de forma a manter a tensão constante, mas também oferece momentos de alívio com diálogos afiados, típicos do estilo Tarantino. A fotografia e a trilha sonora, que mescla músicas do faroeste clássico com hip-hop moderno, cria uma atmosfera única e impactante. Outro personagem inesquecível é Calvin Candy, vivido por Leonardo DiCaprio. Ele é o dono da plantação Candyland e representa o retrato mais cruel e sofisticado da elite escravagista da época. DiCaprio entrega uma atuação intensa, que transita entre o charme e a brutalidade. Candy é manipulador, vaidoso e tem um prazer doentio em manter o poder sobre os outros. Ao lado dele está Steven, o mordomo, interpretado por Samuel L. Jackson, cuja lealdade distorcida e personalidade complexa geram desconforto e tensão. Django Livre vai além de um simples filme de vingança. Ele usa a violência estilizada para escancarar as feridas deixadas pela escravidão. Tarantino não tem medo de mostrar o absurdo e a brutalidade do sistema escravagista, mas também sabe quando parar para deixar o silêncio falar mais alto. As cenas de confronto são poderosas, mas é nos diálogos que o filme mostra sua profundidade. Os personagens discutem valores, moralidade e liberdade de forma direta e provocativa, sem suavizar os horrores do passado. A jornada de Django é de transformação. Ele começa como um homem quebrado, mas ao longo do filme se torna símbolo de resistência. É interessante ver como ele assume a própria identidade, enfrentando tudo e todos por amor e justiça. Ele não quer apenas fugir com sua esposa, quer fazer isso desafiando quem os manteve presos. Sua evolução é marcada por decisões difíceis, confrontos intensos e uma coragem que cresce cena após cena. Cada passo de Django é uma afirmação de que ninguém nasce para ser submisso. O final é explosivo, no melhor estilo Tarantino. O diretor entrega uma conclusão catártica, em que os opressores enfrentam as consequências de seus atos. Mas, mesmo com toda a ação, a mensagem permanece clara. Há poder em resistir, em lutar, em não aceitar as correntes impostas. Django não se contenta em sobreviver. Ele quer viver livre, com dignidade, e isso faz dele um dos personagens mais marcantes do cinema moderno. Além da ação e da crítica social, Django Livre também é uma obra sobre humanidade. Mostra o quanto a ganância e o preconceito corrompem, mas também como o amor e a coragem podem transformar. O filme desafia o espectador a olhar para trás, encarar a história e refletir. A trilha sonora, os diálogos icônicos, a direção ousada e as atuações memoráveis se unem para criar uma experiência inesquecível. É um filme que entretém, mas também provoca, que faz rir, mas também incomoda, que diverte, mas também ensina, mesmo mais de uma década após seu lançamento. Django Livre continua atual. A maneira como aborda questões raciais, poder e justiça segue relevante. O filme não oferece respostas fáceis, mas instiga a pensar, a questionar e a lembrar. É por isso que, mais do que uma produção de sucesso, Django se tornou um símbolo de resistência no cinema. Um lembrete de que toda dor pode ser transformada em força e que o silêncio imposto pode ser rompido com coragem. Django Livre é uma obra que merece ser revisitada, debatida e valorizada. Seu impacto vai além das telas
e seu legado permanece. É o tipo de filme que, ao acabar, deixa o público em silêncio, não pela ausência de palavras, mas pela intensidade da mensagem. E talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. O impacto de Django Livre vai além do cinema de entretenimento. Ele se torna uma denúncia visual, um espelho da história que muitos tentam esquecer. Tarantino escolhe uma abordagem ousada ao trazer um período sombrio da humanidade sob uma lente pop e cheia de estilo. Mas por trás dos diálogos inteligentes, trilha sonora marcante e personagens marcantes, o filme nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis. E é exatamente aí que ele se torna tão poderoso. Consegue ser grandioso na forma, sem perder a força no conteúdo. Muitos cineastas evitam tocar em temas delicados, com medo de polêmica. Tarantino faz o contrário. Ele mergulha, sem medo, no horror da escravidão, escancarando a violência física e psicológica sofrida por milhões. Mas faz isso com uma linguagem visual que atrai o público, mesmo quando o conteúdo é brutal. O sangue, os confrontos e o sarcasmo são marcas do diretor, mas em Django Livre, eles se tornam ferramentas para reforçar a crítica. El Now Oeste, romantizando a violência menos, está mostrando o quanto ela foi real e sistemática. Um ponto que chama atenção é o resgate da figura do herói negro em um gênero onde, historicamente, ele não tinha espaço. O faroeste sempre foi dominado por cowboys brancos, mas aqui, Django assume o papel principal. Ele é o pistoleiro, o justiceiro, o homem livre que desafia tudo e todos. Essa inversão de papéis não é só uma escolha estética, mas um grito. Political é uma forma de dizer que os marginalizados também podem ser protagonistas de sua própria história, e que sua luta também merece holofotes. Além disso, o relacionamento entre Django e Schultz é construído com cuidado. Mesmo parceiros, existe entre eles uma dinâmica de aprendizado constante. Schultz, como europeu, enxerga a escravidão com horror, mas também percebe, com o tempo, que Django não precisa de proteção. Ele precisa de espaço para lutar. É interessante notar como Schultz, mesmo sendo mais culto e educado, aprende com Django sobre força e determinação. Há respeito entre os dois, e esse respeito é o que torna a aliança deles tão poderosa. Já o personagem de Steven, interpretado por Samuel L. Jackson, representa uma figura complexa e perturbadora. Ele é um homem negro que protege os interesses do seu senhor branco. Sua lealdade é fruto de uma vida moldada pelo sistema escravista. Ele se tornou parte da engrenagem, acreditando que estar ao lado do opressor é uma forma de sobreviver. Stephen é uma crítica direta a essa realidade, onde muitos foram forçados a se adaptar para continuar vivos. Sua presença incomoda justamente por ser um reflexo daquilo que o sistema produziu: divisões internas, medo e servidão forçada. A atuação de Jamie Foxx é outro destaque absoluto. Ele entrega um Django com camadas. No início, silencioso, contido, observador. Mas à medida que a história avança, vemos o nascimento de um homem cada vez mais seguro, corajoso e determinado. Ele não se torna um herói clássico, mas um símbolo de resistência. A forma como Django passa de escravizado a caçador de recompensas, e depois a um homem que desafia um império inteiro por amor, é inspirador. Sua trajetória é um exemplo de transformação que emociona e empolga. A trilha sonora do filme merece um capítulo à parte. Tarantino, como de costume, seleciona músicas que criam contraste com as imagens, mas que funcionam perfeitamente. Músicas como Freedom e Who Did That to You amplificam a dor e a esperança do personagem. Essa combinação sonora com imagens fortes cria cenas inesquecíveis, que ficam na mente do espectador mesmo após o fim do filme. A mistura de música negra contemporânea com o clima clássico de faroeste ajuda a construir uma identidade única. Para a obra, o uso do humor em Django Livre também é estratégico. Tarantino insere piadas sutis e absurdos cômicos em momentos inesperados, o que gera um alívio momentâneo para o espectador. Mas esse humor nunca diminui a gravidade do que está sendo mostrado. Ele serve mais como um recurso para manter o público preso mesmo em meio ao caos e à dor. Um exemplo disso é a cena dos capuzes, onde um grupo de supremacistas brancos discute a má costura de seus panos, uma crítica mordaz ao ridículo por trás do ódio organizado. Outro fator que contribui para o sucesso de Django Livre é a forma como o roteiro nos conduz por uma montanha russa emocional. Há momentos de tensão máxima, como o jantar em Candyland, onde todos os personagens estão prestes a explodir. Há momentos de tristeza, como as lembranças de Django com sua esposa, e claro, momentos de triunfo, como a vingança final. Essa mistura de emoções cria um envolvimento genuíno com a história. O público não apenas assiste ao filme, ele sente o filme. Por fim, Django Livre
é um manifesto cinematográfico. É um filme que incomoda, que emociona, que ensina. É sobre amor, dor, luta, coragem e liberdade. É sobre o passado, mas também sobre o presente. Mesmo que a escravidão tenha acabado oficialmente, as marcas ainda estão por aí. E filmes como esse são fundamentais para manter a memória viva.